Olá, pessoal. Estamos nesse momento conversando com o professor Roberto Antunes e com o professor Samuel Ribeiro, que nos brindaram uma mesa de discussão sobre progesterona, eficácia e acessibilidade. O professor Roberto falou sobre o bloqueio e o professor Samuel sobre o uso na fase lútea. Então, vamos ouvir de cada um deles sucintamente o que a gente discutiu e o que a gente pode passar para os nossos ouvintes e assistentes aqui nesse momento. Por favor, começando pelo professor Samuel. Eu sou Samuel. Olá, meu nome é Samuel Ribeiro, sou o diretor clínico do IVI Lisboa e um pouco o tópico que tivemos a falar foi o uso da suplementação de progesterona na fase lútea para poder otimizar os resultados da taxa de gravidez das nossas pacientes. O tema abordou todo o tipo de transferências que fazemos, desde o ciclo fresco ao ciclo artificial natural também. E um pouco aquilo que tentei resumir foi a informação que tem vindo a surgir sobre o potencial benefício da personalização da fase lútea para nós podermos otimizar os nossos resultados. Primeiro no ciclo fresco, onde começamos a ter evidência de que são precisas progesteronas circulante bastante mais alto do que pensávamos. Aquilo que não é novidade para nós no ciclo artificial, mas que para o ciclo natural tem alguma informação nova, também no que toca em termos de monitorização. Vimos que no ciclo natural, uma das coisas que acontece é que a progesterona basal é mais alta e é mais raro haver um benefício em monitorizar a progesterona e mostrar resultados baixos. Por fim, demos alguma alusão sobre a novidade de avaliar a progesterona não só na taxa de gravidez, mas sim nos desfechos da gravidez, nomeadamente nos desfechos de pré-eclâmpsia, de hipertensão na gravidez, de aborto e também no peso ao nascer. Essa é uma informação que ainda é tudo muito cedo para concluir, mas é possível que haja benefícios aí. Interessante que na discussão, quando apresentamos na mesa, tu colocastes no momento de fazer a dosagem de progesterona, aonde a gente tem um descenso após o trigger, né? Isso é interessante para o nosso público entender em que processo, em que momento a gente faz isso, embora a gente também tenha discutido qual é a relação desses níveis com o endométrio, que é outra discussão, mas aquela colocação da data de fazer é interessante. Nós achamos que isso pode ter feito a diferença nos primeiros estudos também, porque nos primeiros estudos que não conseguiam mostrar uma diferença do efeito desta progesterona como taxa de NAD vivos, faziam esta medida no dia 3 da transferência ou em dia 5 da transferência. Nós achamos que uma das diferenças primordiais foram essas. E se forem ver para trás, os estudos que se fizeram isto também mediam mais tarde. Interessante, eu acho que sucintamente falamos sobre esse momento, mas agora vamos ver o professor Roberto falando sobre o bloqueio, né, com o uso da progesterona. Não sei se tu queiras comentar alguma coisa, se queira complementar alguma coisa se ele falou. Dois temas que me encantam. Os trabalhos que o Samuel apresenta, estava até conversando com ele aqui em off antes sobre os RCTs que o grupo dele consegue produzir acerca desse tema sobre ciclos artificiais e naturais. Já tivemos algumas discussões e eu concordo com basicamente tudo que ele fala em termos do tipo adequado de transferência. A tendência do mundo é migrar para o ciclo natural, apresenta melhores desfechos aparentemente do ponto de vista obstétrico, e é claro, precisamos ainda de um pouco mais de robusteira nas evidências, mas é a tendência que se mostra, e mesmo dentro do ciclo natural suplementado com algum tipo de progesterona, mas esses ciclos naturais com embriões congelados, eles casam muito bem com o tema que eu abordei. Na verdade, quando a gente fala em termos de bloqueio e uso de progestágenos, não para preparo de suporte lúteo da gravidez ou de uma transferência, mas como uma forma nova de evitar os picos prematuros de LH. Isso também pode ser feito. E é uma realidade relativamente nova no mundo, conforme eu apresentei, que se iniciou em 2015, quer dizer, a gente está falando de 10 anos do uso dessa nova técnica, e é uma técnica que está se estabelecendo de forma muito rápida.
a atualização do guideline da Sociedade Europeia já prevê o uso dos progestágenos como provavelmente tão eficazes quanto as atuais técnicas de bloqueio com análogos, agonistas ou antagonistas de GnRH, e não há uma grande diferença entre o tipo de progestágeno que você usa. Então, para que a gente use aqui a realidade Brasil, nós podemos fazer bloqueios utilizando medroxiprogesterona, dihidrogesterona, progesterona micronizada, desogestrel ou norethisterona. São tipos distintos de progestágenos que podem ser usados. Entre as vantagens principais de você usar essa técnica de bloqueio estão a acessibilidade. Então, você tem várias medicações distintas e possíveis. Você tem o custo. São medicações muito mais baratas do que os antagonistas, que são, via de regra, o padrão ouro, digamos assim, ainda de bloqueio. E a facilidade de uso para os pacientes. Enquanto os antagonistas precisam de um timing de bloqueio exato ali para você começar, a progesterona está falando de um comprimido que você vai tomando desde o início do estímulo e você consegue a mesma eficiência do bloqueio. Qual que é o único ponto negativo, a meu modo de ver, ou pelo menos o que a literatura mostra, que é o fato de quando você faz esse bloqueio com progestágenos, você não pode ter uma transferência a fresco. Mas isso são dados epidemiológicos que são consensuais entre todas as sociedades ou entre todos os registros, mostram um crescimento do número de transferências postergadas, congeladas, né? Então, por isso que eu falei que os temas casam muito. Sim, aí vai ser usado no ciclo natural. Então, nós fazemos um ciclo, exatamente, professor, fazemos um ciclo de estimulação bloqueado com uma progesterona, recuperamos esses óvulos, sabemos que as taxas de recuperação de óvulos, formação de embrião, os desfechos clínicos e laboratoriais são os mesmos, formamos os embriões e vamos congelá-los. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem uma realidade de análise genética muito grande, né? Tanto 78% dos ciclos eles congelam os embriões aqui. Mas uma coisa interessante na tua apresentação foi, uma coisa é tu começar com a progesterona desde o início, a outra coisa é do meio do ciclo fazer um resgate, evitando o pico de LH em pacientes que eventualmente não têm um antagonista. Sim. Isso é uma coisa interessante a gente colocar também no público. É uma estratégia, na verdade, que nós se colocou como viável e comprovadamente. Nós temos, posso errar o número, mas algo em torno de 10 casos. Eu sei que 10 casos é quase que uma andorinha, só não faz verão, mas servem como provas de conceito, digamos assim. E quando você pensa na fisiologia do bloqueio, tanto o antagonista quanto a progesterona, eles promovem por vias diferentes, o antagonista com uma ação diretamente na hipófise e a progesterona por uma ação principalmente no hipotálamo, mas eles bloqueiam de forma imediata. Então, quando nós temos uma realidade onde a paciente eventualmente, seja por que motivo for, está fazendo um bloqueio com um antagonista e esse antagonista acaba, eu usei o exemplo da paciente que quebra uma última ampola que ela tem, ou que ela viajou e esqueceu de levar a medicação, ou de bloqueio, ou eventualmente, nós tivemos o nosso primeiro caso, o caso que foi publicado, que eu apresentei, era uma paciente que tinha uma preocupação extremamente elevada com a questão financeira. Ela tinha um dinheiro muito contado. Aqui no Brasil, os ciclos são todos out of pocket, são todos pagos pelo próprio paciente. E ela queria muito fazer a transferência a fresco por uma questão de gastar menos, não ter dinheiro com congelar. Só que ela respondeu de forma elevadíssima a medicação. O conceito original não é meu, ele foi publicado por um turco chamado Effecta, que publicou a primeira série de casos, e depois nós publicamos o primeiro caso com bloqueio com a dihidrogesterona. O Effecta fez esse bloqueio com a medroxiprogesterona. E é uma alternativa interessante. Mais uma vez, isso não vai ser usado a grosso modo, mas protocolo de uso para um resgate para casos
emergenciais, digamos assim. Mas que é interessante a gente colocar para o nosso público, somos todos colegas e estão atuando na área para saber que existe essa possibilidade numa situação emergencial. A paciente pode ter em casa já a sua progesterona que vai ler, Sim, vai usar no ciclo subsequente na natural. É uma grande preocupação que nós temos com esses picos de LH, porque você põe a perder o ciclo inteiro, né? Se você não tiver. Para mim, se eu posso comentar alguma coisa que acho que é importante sobre o PPOS e sobre o bloqueio com a progesterona, foi o quão rápido ele evoluiu por se perceber claramente que ele ia ser vantajoso e uma revolução. Nós hoje a seguir tivemos um debate onde vimos que a maior parte das pessoas que debatiam utilizavam o PPOS como a sua primeira estratégia. Isto, eu diria, há 5 anos atrás, era uma loucura. Acho que isto foi tão interessante que fez com que vários estudos pudessem sair muito rápido e poucas são as coisas que em 10 anos conseguiram um desenvolvimento tão rápido. Eu acho que haverão 2 perguntas no PPOS que ficam por responder, porque seguranças, variedades, isso já está. Para mim fica por responder o efeito da progesterona ser tão forte na LH, e eu acho que muita gente ainda usa HCG quando vê uma LH baixar tanto, e eu acho que isso fisiologicamente se calhar não fará sentido. Nós temos alguns dados retrospectivos a mostrar que provavelmente essa LH a ser baixa não vai inibir a ovulação. E há um segundo ponto que esse eu acho que não temos uma resposta, que tem a ver com as pacientes que são pobres respondedoras. Eu sei que no contexto onde nós trabalhamos, a maior parte destes pacientes vão estar a fazer PGTA de qualquer forma, por isso estariam sempre a fazer freezol, mas se recordam, há um RCT recente que mostra que freezol na baixa respondedora diminui a taxa de gravidez. Mas ao mesmo tempo, fazer PPOS mostrou que tem menos efeitos nefastos na LH e no evento, na elevação da LH, ou seja, há menos pessoas a terem menos óvulos por causa de uma elevação indevida da LH. Então esta combinação de possibilitar a transferência a fresco versus PPOS para inibir um pico de LH que é menos frequente que o PPOS, esse estudo ainda não foi feito. E essa eu acho que é a última dúvida. É verdade, concordo 100% com a sua dúvida. É a pergunta que ainda fica a ser respondida. Sim, nada que não podemos fazer num outro podcast, num outro momento, complementando este assunto com mais subsídio para um público que nos assiste. Eu acho que sucintamente nós conseguimos discutir as 2 possibilidades, 2 momentos de uso da progesterona, que são, na verdade, como o Roberto comentou, complementares, e espero que a gente tenha, pelo menos, elucidado algumas dúvidas ou colocado mais dúvidas no nosso público. São 2 hot topics da reprodução atualmente, né? E fico feliz de a gente ter conseguido ter essa discussão aqui com você, professor. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês. Então, meu nome, Eduardo Pandolfo Passos, SBRA. Eu queria agradecer a presença do professor Roberto Antunes, do professor Samuel Ribeiro nessa nossa discussão, que certamente elucidou algumas dúvidas e trouxe alguns questionamentos que fazem com que a gente, na prática, todos vocês, possam utilizar essas informações na sua prática diária. E convido a todos que continuem seguindo as nossas informações, nosso podcast aqui.